Eu abri a porta da frente e congelei. Ela estava lá na entrada da garagem. Minha esposa Renata, vestindo jeans apertados que ela não usava há meses e um sorriso presunçoso que não pertencia a um casamento. Mas essa não foi a parte que me embrulhou o estômago, não. Atrás dela, encostado em um Escalade preto novo, como se fosse o dono do maldito mundo, estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, cabelo bronzeado, perfeito demais para ser real, um braço casualmente enrolado em torno de duas crianças que pareciam velhas o suficiente para entender a traição. E logo atrás delas meu filho Lucas, agarrado à porta com olhos confusos. Renata nem esperou que eu falasse. Ela jogou seu longo cabelo loiro descolorido por cima do ombro e disse: André, conheça Gabriel e seus garotos. Eles vão ficar aqui um pouco. Acho que é hora de pararmos de fingir. Eu ri. Não do tipo engraçado, mas do tipo quebrado, afiado e oco, que ecoa de um lugar bem no fundo de você, fingindo o que exatamente? Ela passou direto por mim, nem se mexeu. Gabriel seguiu as crianças a reboque, arrastando malas como se tivessem se mudado antes de perguntar: você e eu. Ela disse, jogando sua bolsa no sofá: estamos acabados há muito tempo. Você é cego demais para admitir isso. Lucas deu um passo ao meu lado, sua mão tremendo enquanto ele agarrava meu braço. Pai, por que ele está aqui? Renata olhou para trás presunçosa. Porque ele é quem me mantém aquecida agora. Aquela frase não me atingiu apenas. Ela detonou algo dentro de mim. Eu deveria ter previsto. As madrugadas, a repentina obsessão pela academia, a etiqueta da nova calcinha ainda na minha cabeça, nunca significou para mim. O jeito como ela olhava para o telefone e sorria, como se ele sussurrasse segredos sujos, que só ela tinha permissão para ouvir. Mas eu fui estúpido. Pensei que talvez estivéssemos apenas passando por uma fase difícil, que, se eu continuasse sendo o estável, o provedor, o protetor, ela voltaria. Acontece que ela já tinha outra pessoa envolvendo seus braços nela, enquanto eu estava sentado na sala ao lado, segurando esse casamento como fita adesiva em um navio afundando. Os meninos do Gabriel são legais. Ela acrescentou com um sorriso falso. Talvez eles ajudem o Lucas a ser menos mole. Foi aí que algo dentro de mim estalou. Mas antes que eu pudesse falar, antes que eu pudesse respirar, Lucas deu um passo à frente, meu filho de 12 anos, com olhos iguais aos meus, mas mais fortes naquele momento do que eu jamais fui. Ele apontou diretamente para Renata e disse: alto o suficiente para toda a vizinhança ouvir. Você não é mais minha mãe. Ela piscou, pega de surpresa pela primeira vez desde que saiu daquele SUV. Eu vi suas mensagens. Ele continuou com a voz tremendo, mas ficando mais forte. Você disse ao Gabriel que queria se livrar de mim porque eu te lembro do papai. Você me chama de obstáculo. Gabriel se mexeu desconfortavelmente. O rosto de Renata ficou pálido, depois vermelho, e então se contorceu em algo venenoso. Seu pirralha, ela cuspiu. Você não tinha o direito, eu disse, dando um passo à frente, porque enquanto você estava brincando de casinha com uma boneca de desconto, ele estava assistindo tudo desmoronar e se perguntando por que você não nos amava mais. Ela olhou para mim como se eu fosse um inseto sob seu calcanhar. Oh, por favor, não torne isso dramático. Você era chato, André, previsível. Eu precisava de um homem que me fizesse sentir algo novamente. Sentir algo, eu disse, encarando o homem que ainda não tinha dito uma palavra. Você quer dizer esse palhaço? Gabriel finalmente aumentou o tom de sua voz, suave, como se tivesse praticado em um espelho. Olha, cara, não é pessoal. Renata merece ser feliz. Quase ri de novo, mas meus punhos estavam cerrados com muita força. Espero que ela te faça tão feliz quanto me fez, eu disse friamente, porque eventualmente ela vai se voltar contra você também. Ela sempre faz isso, e quando isso acontecer, eu estarei lá rindo. Renata revirou os olhos e caminhou em direção à cozinha. O que quer que você ouça do meu advogado, terminei de falar. Mas ela não tinha terminado nem de perto, e eu também não, porque eu tinha mais um movimento para fazer, algo que ela nunca viu chegando. E começou com um arquivo que eu escondi na gaveta do quarto, um que continha todos os segredos que ela pensou que havia enterrado. Andei pelo corredor até o nosso quarto, agora meu quarto,
e abri a gaveta de cima do criado mudo. Embaixo de uma pilha de velhos cartões de aniversário e cabos de carregador estava a pasta de papel pardo, que eu estava adicionando nos últimos 3 meses. Eu nunca quis acreditar que a usaria. Eu queria estar errado, mas não estava. Capturas de tela, extratos bancários, um recibo de hotel de um fim de semana que eu estava fora da cidade, visitando minha mãe no Paraná. Ela me disse que estava doente. Afinal, Renata estava sendo consolada no Hotel Estoril por Gabriel. Até mesmo algumas fotos impressas do Instagram que Gabriel tinha enviado para uma das amigas de Renata, se gabando de roubá-la do marido perdedor dela. Eu tinha provas de tudo. Voltei para a sala de estar. Gabriel estava descansando no meu sofá, como se tivesse pago a hipoteca, mudando de canal. Seus filhos tinham começado a roubar os lanches de Lucas na cozinha, como se fossem donos do lugar. Lucas sentou-se rigidamente na beira da escada, ainda em choque, ainda quieto, mas queimando. Eu podia ver em seus olhos. Renata olhou para a pasta em minhas mãos e revirou os olhos. "O que, você está imprimindo memes agora?" "Algo como isso", eu disse. Ela arrancou-a das minhas mãos, abriu-a e o sorriso desapareceu em menos de 1 segundo. "Você estava me espionando?" Ela latiu. "Não", eu respondi. "Eu estava coletando evidências de que há uma diferença. E agora tenho o suficiente para garantir que você não vá embora com nada, além do seu namorado pão duro e dos filhos ladrões de salgadinhos dele." Ela jogou a pasta na mesa, papéis espalhados. Gabriel se levantou. "Ei, olha, cara", ele disse, tentando parecer calmo. "Talvez devêssemos levar isso para outro lugar." "Não", eu retruquei. "Você entrou na minha casa, trouxe sua bagunça para minha família, tornou isso público, então vamos manter isso público." A voz de Renata ficou venenosa novamente. "Você não tem ideia do que eu passei. Você nunca esteve lá para mim emocionalmente. Eu estava morta. Você apenas ficou sentado lá, consertando as coisas pela casa, sendo um bom escoteiro, enquanto eu apodrecia por dentro." "Você não apodreceu", eu atirei de volta. "Você se perguntou se havia alguma diferença. E então, Gabriel, de todas as pessoas, tentou colocar a mão no meu ombro. Você precisa se acalmar, mano." Do jeito que ele disse, mano, acendeu um pavio em mim, algo que eu não sabia que existia. Eu dei um tapa na mão dele e invadi seu espaço. "Diga isso de novo. Veja como eu fico calmo." Ele recuou. Renata, agora nervosa, foi para a única arma que lhe restava. "Você acha que um juiz ficará do seu lado quando você está ameaçando pessoas na frente do seu filho?" "Eu não estou ameaçando", eu disse. "Terminei, isso também. Que é diferente. E então, certo?" Lá no meio desse desastre, Lucas falou de novo. "Posso ficar com você, pai?" Ele perguntou, a voz pequena, real. Renata virou para ele. "O quê?" "Não, você não está escolhendo lados. Eu já fiz", ele disse. "No momento em que você os trouxe aqui, como se não importássemos." Os filhos de Gabriel, sentindo a mudança, pareceram inseguros. Um deles, provavelmente em torno de 9 anos, sussurrou algo para ele. Ele se abaixou, assentindo. Renata, enquanto isso, cruzou uma linha que nenhum documento judicial poderia apagar. Ela agarrou Lucas pelo braço. "Você está confuso. Eu sou sua mãe. Você não fala comigo assim." Eu não gritei. Apenas dei um passo à frente e disse: "Tire as mãos do meu filho." Ela congelou. Eu nunca tinha usado esse tom com ela antes. Estava frio. Finalmente ela me soltou. Gabriel exalou, como se tivesse acabado de perceber no que se meteu. "Talvez devêssemos ir. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de entrar. Na casa de outro homem com seu brinquedo e um capacho de boas-vindas." Eu estalei. Renata agarrou sua bolsa. "Isso não acabou." Eu sei que disse. "Está apenas começando." Enquanto eles saíam, o filho mais novo de Gabriel olhou para Lucas e deu um pequeno aceno. Lucas não retribuiu. Apenas os observou. Foi embora como se estivesse gravando a memória em seu cérebro para sempre. Fechei a porta, tranquei-a, então me virei e olhei para Lucas. "Me desculpe", eu disse. "Eu disse que você não merecia isso." Ele me abraçou forte, como se soubesse que eu era tudo o que ele tinha agora. E eu percebi que não fui eu quem perdeu tudo.
Ela era tudo para ele e ela nem sabia ainda. A manhã seguinte foi tranquila, não pacífica, apenas o tipo de silêncio que envolve seu pescoço e não te deixa ir. O tipo que segue uma tempestade, quando tudo foi jogado ao redor e você está parado nos destroços, tentando fingir que ainda é um lar. Lucas não foi para a escola. Eu não o obriguei. Em vez disso, sentamos à mesa da cozinha, tomando chocolate quente como dois sobreviventes do mesmo naufrágio. Ele não perguntou sobre Renata, nem eu, mas eu sabia que as perguntas o estavam consumindo, assim como as minhas. Por volta do meio-dia, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Seu comportamento ontem à noite foi abusivo. Você está instável. Já contatei um advogado. Vou pegar minhas coisas com presentes da polícia. Não entre em contato comigo novamente. Li 2 vezes e mostrei para Lucas. Ele piscou e então sussurrou. Ela realmente disse que você era abusivo? Sim, eu disse. Depois de tudo que ela fez? Mentirosa. Ele murmurou. Aquela palavra ficou comigo. Simples. Precisa. Ela mentiu como se respirasse naturalmente, constantemente, sem remorso. Mas eu não ia ficar sentado e deixá-la distorcer a história em algum ato de vítima. Ela poderia desempenhar o papel para seu novo namorado, para o tribunal, para seu círculo de fofocas, amigos. Mas eu tinha a verdade. Eu tinha documentos, carimbos de data, hora, mensagens. Eu tinha Lucas. Isso foi o suficiente. 2 dias depois, ela apareceu com 2 policiais, nem mesmo um aviso. Apenas bateu na porta como se não tivesse destruído nossas vidas e esperava que eu abrisse como um bom capacho. Ela ficou lá, com óculos de sol enormes e uma cara de bunda falsa, segurando uma bolsa como se fosse sua dignidade. Você é André Costa? Perguntou um dos policiais. Eu assenti. A senhora gostaria de recuperar itens pessoais? Pode nos permitir entrar em alguns minutos para supervisionar o processo? Olhei para Renata. Você precisa de guarda-costas agora? Ela sorriu. Estou me protegendo. Você deveria ter feito isso antes de entrar no carro do Gabriel. O policial se colocou entre nós. Vamos manter o respeito. Eu dei um passo para trás. Por todos os meios, deixei a dama do momento recuperar suas calcinhas e mentiras. Ela entrou como se ainda fosse dona do lugar. Foi direto para o andar de cima e nem olhou para as fotos de família na parede. Isso doeu mais do que eu esperava. Pensei que talvez houvesse um lampejo de arrependimento em seus olhos. Algo, mas ela já tinha ido embora. Enquanto estava no quarto, fui até a geladeira e peguei uma garrafa de água. Um dos policiais ficou perto da escada, parecendo sem jeito. Então eu a ouvi resmungando alto o suficiente para ser ouvido lá embaixo. Ah, esse lugar cheira a fracasso. Como eu vivi aqui tanto tempo. Eu respirei fundo, prendi a respiração, deixei queimar. Ela desceu com 2 sacolas cheias de roupas, cosméticos e algo que parecia suspeitosamente com um dos meus relógios. Eu apontei. É meu? Por favor. Ela bufou. Você nunca usou. Vou usar agora. O policial olhou para ela. Senhora, se esse item foi comprado por ele, você terá que deixá-lo. Ela bufou, tirou-o do pulso e jogou-o no sofá, como se estivesse contaminado. Então se virou para mim e disse: Gabriel já está planejando fazer o pedido. Eu a encarei em silêncio. Só achei que você deveria saber para poder seguir em frente. Eu sorri friamente. Eu já tenho. Ela piscou, o que me atingiu só um pouquinho. E então, como se o universo tivesse senso de humor, Lucas desceu as escadas segurando algo na mão. Era a foto emoldurada de nós 3, do seu 5º aniversário. Ele com cobertura no nariz, Renata beijando sua bochecha, eu segurando os 2. Ele entregou a ela. Ela pareceu confusa. O que é isso? Ele disse. Fique com isso. Então você se lembra do que jogou fora. Então ele se virou e saiu. Um dos policiais tossiu e disse: É isso, senhora, terminamos aqui. Ela não disse mais nada, apenas o seguiu para fora, segurando aquela foto como se doesse. Eu os observei da porta, enquanto eles desapareciam na entrada da garagem. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu não me senti quebrado. Senti algo mais. Clareza. A máscara caiu, as mentiras foram reveladas,
E o que restou não foi tristeza, foi poder. Porque eu não era quem estava se escondendo, e logo toda a verdade seria conhecida. Eu tinha mais uma jogada pela frente, e dessa vez eu não estava me segurando. No dia seguinte, depois que ela pegou suas coisas, eu pedi o divórcio diretamente, com a pasta cheia de evidências entregue ao meu advogado como uma arma carregada. Ele a folheou, ergueu as sobrancelhas algumas vezes e finalmente disse: "Você tem o suficiente aqui para enterrá-la no tribunal." "Bom," eu disse. "Deixe-a cavar." Eu não contei para Renata que deixei os jornais falarem. Uma batida na porta do novo namorado dela aconteceu enquanto ela estava lá dentro, brincando de casinha com Gabriel e seus 2 filhos. Imagino que ela tentou sorrir. Talvez tenha chamado de apenas papelada na frente deles. Mas o momento não foi acidental. Eu queria que Gabriel visse que tipo de mulher ele havia trazido para sua vida. O tipo que transforma seu filho em um peão e seu marido em um plano B. O tipo que mente tanto que começa a acreditar em suas próprias memórias reescritas. 2 dias depois, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal e então escutei. Era Gabriel. Ele não disse muita coisa, apenas um: "Ei, cara, acho que deveríamos conversar. Me ligue de volta quando puder." Não o deixei ficar chateado. Em vez disso, levei Lucas para pescar. Dirigimos até o lago nos arredores da cidade. Não havia sinal de celular nem barulho, apenas o som da água batendo e um pássaro ocasional no alto. Ele não disse muita coisa na primeira hora. Então, enquanto amarrava uma isca, olhou para cima e disse: "Você acha que ela nos amou?" Eu não menti. Acho que ela amava a versão de nós que era conveniente para ela. Ele assentiu. Não sinto falta dela. Não sentia falta de Renata agora, mas do fantasma de quem ela costumava ser. A mulher que costumava dançar na cozinha enquanto panquecas queimavam. A garota que chorou quando trouxemos Lucas para casa. Essa versão morreu em algum lugar entre o abdômen de Gabriel e sua repentina aversão por jantares em família. Quando chegamos em casa, havia flores na varanda, um buquê barato do supermercado ainda no filme plástico, nenhum bilhete, apenas silêncio e desespero. Eu os joguei no lixo. Mais tarde, naquela noite, meu advogado me enviou um e-mail com uma gravação. O investigador particular que contratei encontrou algo. Um jantar, Gabriel e uma mulher que não era Renata. O mesmo restaurante que Renata costumava amar. A mesma atitude presunçosa. A garçonete confirmou. Ele estava vindo com a nova há 1 mês. Cronogramas sobrepostos. Karma, eu acho, funciona. Rápido, mas eu não disse a ela, ainda não. Em vez disso, enviei uma mensagem a ela. Seu conto de fadas está rachando. Eu ficaria perto de casa esta semana. Ela respondeu 10 minutos depois. Do que diabos você está falando? Deixei na Reed 2 noites depois. Recebo uma batida na porta tarde, às 23 horas. Lucas já está dormindo. Eu abro a porta e lá está ela sem Gabriel, sem maquiagem, moletom, legging, cabelo em um coque bagunçado, mas não do tipo fofo, o tipo desfiado. André, ela começa, tentando parecer calma. Podemos conversar? Eu saio e fecho a porta atrás de mim. Não, ela recua. É importante. O que Gabriel já te largou? O lábio dela se contrai, bate mais forte do que ela esperava. Eu sei que você enviou aqueles papéis. Eu os peguei, mas talvez tenhamos nos precipitado. Eu ri na cara dela, já você se apressou. Eu a observei respirar fundo. Ele não é o que eu pensava. Chocante, eu cometi erros, ok, grandes. Eu vejo isso agora. Você fez uma escolha repetidas vezes. Ela fica quieta. Eu não quero que Lucas me odeie. Então você não deveria ter trazido um estranho e seus filhos para sua casa como um ato de circo. Eu não sabia mais o que fazer. Ela sussurra. Esse é o problema, você nunca pensa além do momento. E então essa parte ainda queima. Ela coloca a mão no meu braço e diz: talvez possamos consertar isso para Lucas. Por um segundo eu apenas a encaro. Realmente a encaro. Então dou um passo para trás. Eu já fiz, consertei tudo. No momento em que você saiu, eu me virei, abri a porta e a fechei na cara dela. Ela não bateu de novo, mas eu sabia que não. Era o fim. Não, ela ainda não tinha terminado e eu também não.
3 dias se passaram sem uma palavra, sem flores, sem ligações, sem desculpas falsas. Então, chegou a sexta-feira. Entrei na minha garagem depois do trabalho e vi o carro dela já estacionado lá. As rodas dianteiras viraram como se ela quisesse ficar. Ela estava parada no jardim da frente, andando de um lado para o outro, braços cruzados, vestida para matar. Vestido preto justo, saltos altos demais para batom de grama vermelho o suficiente para sangrar. Ela parecia mais que estava indo para uma boate do que tentando consertar uma família. Lucas ainda estava na escola. Eu tinha talvez 20 minutos antes que ele fosse deixado. Eu saí do carro e não disse uma palavra. Ela me viu e se iluminou com um sorriso de prática. Renata, você está bonita. Eu passei por ela em direção à porta da frente. O que você quer, Renata? Ela me seguiu escada acima, como um cachorro de rua, usando roupas de grife. Eu conversei com Gabriel. Ela disse casualmente, como se fôssemos amigos de novo. Nós decidimos que as coisas não estão dando certo. Também diferente. Os meninos não se davam bem. Trágico, eu disse destrancando a porta. Ela não esperou ser convidada para entrar. Simplesmente passou por mim como se as últimas semanas não tivessem acontecido. Sentou no sofá como se pertencesse. Eu estive pensando. Ela começou, alisando o vestido. Talvez eu tenha cometido um erro. Você cometeu um erro, eu disse. Uma série deles, na verdade. Eu não era eu mesma, ela disse, dando aquele olhar fraco e arregalado que costumava funcionar quando ela batia meu carro ou estourava o limite do cartão de crédito. Você sabe o quão perdida eu estava? Eu precisava de atenção, eu precisava me sentir vista. Eu me inclinei contra a parede, braços cruzados. Então você trapaceou, mentiu, me humilhou, trouxe um estranho e seus filhos para nossa casa para nos substituir. Ela abriu a boca, mas eu a interrompi. E então você me acusou de abuso para encobrir sua culpa. Entrou primeiro com um advogado para me fazer parecer instável. Disse ao nosso filho que ele te lembrava muito de mim. Precisa que eu continue? Seu sorriso rachou. Eu só quero outra chance. Ela disse, voz trêmula. Agora não. Para mim, para Lucas. Ele merece uma família completa. Eu a encarei por um longo tempo e então disse a verdade. Eu entrei com pedido de custódia total. Você terá as visitas supervisionadas até que Lucas diga o contrário. Ela se levantou, a fúria brilhando em seu rosto. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Você quer lutar contra isso? Traga a sua pasta. Eu trago a minha. Ela estreitou os olhos. Você acha que isso faz de você um pai melhor? Não. Eu acho que ficar por perto durante cada mentira, cada colapso, cada olhar vazio, toda vez que você trancava a porta do quarto porque não estava no clima por meses, eu acho que isso me faz um pai melhor. Você estava com frio. Você tinha ido embora. Nós dois ficamos lá, respirando pesadamente como dois boxeadores na 10ª rodada, sem mais nada para dar além de ódio. Então ouvi o ônibus. Lucas desceu da varanda com a mochila, o zíper meio fechado, o cabelo bagunçado pelo vento. Quando ele a viu, parou de andar. Mãe. Ela sorriu. Ei, querido. Ele não sorriu de volta. Por que você está aqui? Ele perguntou. Vim falar com seu pai, ela disse docemente. Só coisas de adultos. Ele olhou para mim. Eu dei um leve aceno de cabeça. Ele subiu os degraus e ficou ao meu lado. Você vai ficar? Ele perguntou a ela. Eu esperava que ficasse. Não, ele disse. Você não deveria. Seu rosto se quebrou por um segundo. A máscara falsa caiu e eu a vi. Medo, arrependimento, um lampejo de algo. Tarde demais para importar. Ok, ela sussurrou. Eu vou. Ela caminhou de volta para o carro. Os saltos afundaram no gramado. Antes que ela abrisse a porta, se virou e disse: Ele vai se arrepender disso um dia. Ele vai perguntar por que eu fui embora. Lucas respondeu antes que eu pudesse. Não. Vou lembrar por quê. Então, ele se virou e entrou. Eu o segui fechando a porta atrás de mim. E pela primeira vez em semanas, senti que era minha casa de novo. Não era perfeita, não era inteira, mas era honesta. E eu preferiria isso à sua versão de amor em qualquer dia. A semana seguinte foi tranquila, mas não de uma forma reconfortante.
Era o tipo de silêncio que você sabe que não vai durar. O tipo que cresce como uma pressão sob a pele. Na quarta-feira à noite, assim que eu estava colocando os pratos para o jantar, queijo grelhado e sopa de tomate, o favorito de Lucas, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Eu ia ignorar, mas algo no meu íntimo me disse para atender. André. Costa? A voz perguntou. Sim, aqui é o policial Daniels, do departamento do xerife do condado. Recebemos uma queixa contra você por assédio e possível perigo para um menor. Fiquei ali atordoado. O quê? A queixa vem da senhora Renata Costa. Você está listado por fazer ameaças verbais, se envolver em comportamento emocionalmente abusivo e negar acesso ao filho dela. Eu não falei imediatamente, meu maxilar travou, ele continuou. Não estamos apresentando queixa neste momento, mas precisaremos de uma declaração formal, de preferência com seu advogado. Eu assenti, embora ele não pudesse me ver. Eu entendo. Pedirei ao meu advogado que entre em contato com você. Desliguei com as mãos trêmulas. Lucas olhou para cima da mesa. O que houve? Forcei um sorriso. Nada, apenas alguns papéis. Eu esqueci. Eu não contei a ele ainda não. Mas por dentro, eu estava fervendo. Ela não tinha terminado. Ela não conseguia sair em silêncio. Não conseguia aceitar que ela tinha quebrado algo irreparável e perdido as únicas pessoas que realmente se importavam. Agora, ela estava tentando me pintar como o vilão em seu pequeno drama que se desenrolava. A mulher que saiu da minha vida com outro homem agora estava tentando me rotular como um perigo para meu filho. Liguei para meu advogado logo após o jantar. Ele não ficou surpreso. Ela está encurralada, ele disse. Ela está percebendo que escolheu o lado errado e agora ela está tentando recuperar o controle. As boas notícias. Você documentou tudo. Deixe ela vir. Naquela noite eu não conseguia dormir. Eu olhava para o teto, repassando cada momento que tivemos, cada mentira que ela contava e cada vez que eu ignorava. Eu deveria ter visto essa versão dela há muito tempo, mas eu não queria. Eu queria acreditar que ela era melhor do que isso, que talvez ela estivesse perdida, não cruel, mas ela era ambos. E a pior parte, ela ainda era a mãe de Lucas. Na quinta, ela apareceu na escola dele. Ela não deveria. Os papéis do divórcio deixaram claro. Sem contato, sem aprovação, mas ela fez mesmo assim. Esperou até que ele saísse, encurralou-o no estacionamento e tentou convencê-lo a ficar com ela por alguns dias. Ele disse não. Ela ficou brava. Um professor viu tudo. Quando cheguei lá, o diretor já tinha me ligado e escoltado Lucas até a sala. Renata tinha ido embora. As imagens de segurança foram suficientes para eu registrar uma violação. Ela me mandou uma mensagem naquela noite. Você está virando meu filho contra mim. Você vai se arrepender disso. Ele também vai. Eu não respondi. Em vez disso, mostrei ao meu advogado. Naquele fim de semana, eu estava com Lucas no sofá e, finalmente, contei tudo a ele. Não os detalhes sujos, ele era muito jovem para isso. Mas a verdade, sua mãe está passando por algo que ela fez escolhas das quais não posso mais te proteger. Mas sempre vou garantir que você esteja seguro. Não importa o que ela tente. Ele assentiu. Eu sei, pai, eu vejo. Então ele disse algo que nunca esquecerei. Eu costumava desejar que ela voltasse. Agora espero que ela não volte. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim doía por ele, mas outra parte sentia alívio. Ele não era mais cego, nenhum de nós era. Naquele domingo, uma carta chegou. Sua resposta oficial através de seu advogado. Ela queria a guarda compartilhada, tempo igual, semana sim, semana não. Era risível, mas eu não ri porque sabia que isso não era sobre ser mãe, era sobre controle. Era sobre me punir por não deixá-la sair limpa. Ela pensou que eu iria ceder, pensou que eu iria quebrar, mas ela esqueceu algo importante. Eu não perco mais para mentirosos, nem mesmo para aqueles que eu amei um dia. Dia do tribunal. Fiquei em frente ao espelho naquela manhã, ajustando uma gravata que eu não usava desde o funeral do meu pai. Eu não a usei por Emily. Eu usei isso para Lucas, para mostrar a ele que algumas coisas, como dignidade, valem a pena serem colocadas de volta quando todo o resto desmorona. Ele não estava comigo, é claro. Eu não o queria perto deste circo.
Ele estava com minha irmã, provavelmente jogando Xbox esperançosamente, sem pensar muito sobre o que seus pais estavam prestes a arrastar pela lama na frente de um juiz. Meu advogado me encontrou no tribunal. Ele era calmo e controlado. O tipo de homem que não piscava mesmo quando o mundo estava em chamas. Eu admirava isso. Ela provavelmente bancaria a vítima. Lamento tudo que a deixou ficar com a verdade. Deixe a papelada falar. Emily chegou 10 minutos depois com uma blusa branca, como se estivesse participando da comunhão, não de um combate. Cabelo preso com capricho, maquiagem mínima, mas ainda tentando representar a imagem da esposa descartada e enlutada. Gabriel não estava mais com ela. Imaginei que a implosão aconteceu silenciosamente, depois que seu pequeno caso paralelo foi exposto. Bom, deixe-a sentir o gosto da traição do outro lado. A audiência começou com calma, apresentações antecedentes. Então seu advogado se levantou e pintou um quadro tão distorcido que eu mal reconheci a senhora Renata. A senhora Costa sofreu negligência emocional por anos. Suas tentativas de salvar o casamento foram rejeitadas. Ela cometeu um erro, sim, mas somente depois que o Sr. Costa a excluiu completamente. Agora, ela busca restaurar um relacionamento com seu filho, que foi mantido longe dela, injustamente. Mantido injustamente? Meu advogado se levantou com a confiança de um homem que tinha todos os recibos. Ele fez cada mensagem, cada gravação de hotel, cada chamada de vídeo onde Lucas chorou após outra reunião fracassada ou chamada não atendida dela. A pasta estava cheia de tudo isso, ultrapassando as datas, as palavras em sua própria caligrafia. O juiz olhou para ele silenciosamente, e quando olhou para mim eu não vi simpatia, vi compreensão. Então Renata subiu ao banco. Foi quando o verdadeiro teatro começou. Voz trêmula de lágrimas, aquele maldito ato que ela usava toda vez que precisava se esquivar da responsabilidade. Eu só quero minha família de volta. Ela sussurrou, voz embargada, nos momentos certos. Eu nunca quis machucar ninguém. Gabriel não era o que parecia. Eu estava perdida, eu estava vazia. E André não me via mais. Ela parecia certa para mim, como se eu devesse concordar e me desculpar. Eu não me mexi. Quando chegou a minha vez, eu não chorei, não tremi. Eu disse a verdade. Eu a amava, eu dei tudo a ela. Ela não foi embora. Ela simplesmente detonou nossa família. Ela trouxe outro homem e seus filhos para nossa casa. Os apresentou ao meu filho como se fôssemos substituíveis. E quando não deu, certo, ela tentou rastejar de volta e se pintar como a vítima. Eu parei e então acrescentei. Mas isso não é sobre mim, isso é sobre Lucas. E tudo o que ele quer é paz. Aquele silêncio no tribunal depois foi mais alto do que qualquer discussão que já tivemos. O juiz decidiu 3 dias depois que a custódia primária foi concedida a mim. Visitas a cada 2 fins de semana. Supervisionado até que um terapeuta infantil confirme a prontidão emocional de Lucas. Qualquer violação, suspensão automática de direitos. O rosto de Renata quando ela ouviu isso. Ela não chorou. Ela fumegou. O queixo tenso, os olhos passando. Do juiz para mim, como se tudo fosse uma armação, como se a justiça a tivesse traído também. Do lado de fora do tribunal, ela me alcançou no estacionamento. Você acha que é isso? Ela sibilou. Você me humilhou lá dentro. Não, eu disse. Você fez isso consigo mesma. Eu simplesmente parei de te proteger. Ela se inclinou para perto, aquela voz doce e enjoativa retornando. Você vai se arrepender disso. Ele ainda é meu filho. Eu não vacilei. Você tinha um filho e o perdeu no minuto em que escolheu um estranho em vez dele. Ela não respondeu, apenas se virou e foi embora. E pela primeira vez, desde que esse pesadelo começou, eu senti algo que não sentia há meses. Liberdade. Não consertou tudo, não apagou o dano, mas foi o primeiro passo. Eu peguei Lucas da minha irmã naquela noite. Dirigimos para casa em silêncio por um tempo, então ele perguntou. Nós ganhamos, eu sorri. Não perdemos, e por enquanto isso era o suficiente. As semanas seguintes pareceram diferentes. Não mais leves, não mais fáceis, apenas reais. Não havia mais desculpas falsas, não mais mensagens de texto tarde da noite, torcendo facas, nenhuma aparição repentina em nossa garagem com rímel, escorrendo como pintura de guerra.
Ela desapareceu lenta, mas seguramente de nossa vida cotidiana. E em sua ausência, algo inesperado começou a crescer. Paz. Lucas sorriu mais, comeu mais, dormiu melhor. As sacolas sob seus jovens olhos começaram a desaparecer, e a criança que costumava se encolher quando a campainha tocava, agora estava cantarolando enquanto escovava os dentes. Aquela era a vitória, não os papéis da custódia. Ela ainda tentou ligar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Deixou mensagens de voz que oscilavam entre lamentáveis e venenosas. Sinto falta dele, André. Você não precisa ser tão cruel. Então você o envenenou contra mim. Você é nojento. Então, de volta outra vez, talvez possamos conversar, recomeçar. Eu a bloqueei. Deixei ela gritar no vazio onde ela pertencia. Uma noite, talvez 2 meses depois da audiência, Lucas entrou na sala de estar, segurando um velho álbum de fotos. Aquele grosso com capa de couro que Renata insistiu que fizéssemos quando ele nasceu. Eu não o abria desde antes de tudo quebrar. Ele sentou ao meu lado, virou uma página. Você acha que ela alguma vez olha para esses álbuns? Ele perguntou. Eu não respondi imediatamente. Então eu disse, eu acho que sim. Acho que ela olha para eles e percebe o que perdeu ele. Assentiu lentamente e apontou para uma foto minha, segurando-o no hospital. Olhos vermelhos, mas sorrindo. Renata estava ao meu lado, brilhando, como se o mundo tivesse acabado de começar. Ela costumava ser boa. Ele sussurrou. As pessoas mudam, eu disse. Às vezes para melhor, às vezes para alguém que você não reconhece. Ele olhou para mim. Estou feliz que você não mudou. Eu sorri e baguncei seu cabelo. Eu mudei. Eu simplesmente não quebrei. Naquele fim de semana, eu o levei para caminhar só nós dois, sem telefones, sem distrações, apenas o som de botas na terra e o vento através das árvores. Ele perguntou sobre o futuro, talvez dirigir na faculdade, ter um cachorro. Nós planejamos tudo, não a mencionamos nenhuma vez. E naquele silêncio, eu encontrei o encerramento que nunca pensei que conseguiria. Porque o encerramento nem sempre é um pedido de desculpas. Às vezes é uma manhã tranquila, um café da manhã juntos, uma casa sem tensão, uma criança que finalmente se sente segura novamente. Ela pensou que trazer Gabriel e seus filhos para nossa casa acabaria conosco. Ela pensou que me quebraria, mas em vez disso, ela me deu algo que ela nunca quis esclarecer. Uma lousa limpa e a chance de mostrar ao meu filho como é o verdadeiro amor, sólido, leal e inabalável. Então, se você estiver lendo isso e você está sentado nos escombros como eu estava, me perguntando como tudo se transformou em cinzas, ouça com atenção. Você não está quebrado, você está se tornando. Deixe-a ir, deixe as mentiras se desfazerem. E, quando ela voltar rastejando, com arrependimento emaranhado em seu cabelo, sorria. Porque então você saberá que ela perdeu a melhor coisa que já aconteceu com ela. E você finalmente será. Agora me diz, como você acha que a busca por sentir algo pode impactar uma família, principalmente quando o amor é colocado em segundo plano por questões de desejo pessoal? E quais seriam as implicações de uma criança testemunhar uma situação de traição e manipulação emocional em um lar? Como isso pode moldar a percepção dela sobre relacionamentos no futuro? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma historia emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.